Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Especial Coronavírus. No programa de hoje vamos falar sobre os animais e a Covid-19, a velocidade de propagação do vírus no Brasil e os efeitos da doença no corpo humano têm despertado dúvidas quanto à forma em que ele se comporta em animais. Depois que uma tigresa que vive no zoológico do Bronx, em Nova York, testou positivo para o coronavírus, a pergunta é: quais são as espécies que podem contrair a doença e os cuidados que devem ser tomados com os animais? Os bichos de estimação são transmissores? É o que vamos informar no programa de hoje. E quem está ao meu lado, meu convidado é o médico veterinário e advogado Rodrigo Montezuma. Ele também integra o corpo técnico jurídico e de relações institucionais do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Justiça e também pela Rádio Justiça. Bom, eu queria que o senhor começasse falando sobre o papel da medicina, do médico veterinário como agente público de saúde. Olha, desde 2008, 2009, a medicina veterinária já integra o Núcleo de Assistência Familiar, o NASF, né, que é uma das equipes do Ministério da Saúde para a saúde da população como um todo. E, recentemente, a Portaria 639 de 2020 chamou não só a medicina veterinária, mas outras 13 profissões da área de saúde para compor um cadastro de profissionais da área de saúde, né, que todas essas profissões são devidamente habilitadas para lidar com essa questão de saúde, né, para um possível enfrentamento ao Covid-19. Né? Esse chamamento foi bastante bem recebido pelos médicos veterinários e que, até onde sei, integra um das maiores contingentes que já se cadastrou e já está se capacitando. Bom, falando um pouquinho sobre a origem do vírus, né, não faltam dúvidas sobre a ligação entre os animais e os seres humanos. A principal hipótese é que a Covid-19 ela teve origem com morcegos na China. Há estudos conclusivos em relação a isso, ainda estamos trabalhando cientificamente com essa possibilidade, é um questionamento, e também fazendo a ligação com o morcego, mamífero. Uma tigresa na última semana também testou positivo para a Covid-19. Os mamíferos estão mais suscetíveis? É interessante essa questão, e a gente pode começar lá na SARS, que veio de morcegos e civetas, né? Já comprovadamente direcionada a origem da SARS de 2002 nessas fontes. Em seguida, a MERS, ela tem também um direcionamento em que há uma comprovação que veio do relacionamento, né, mais próximo entre o humano, dromedários e camelos. E agora, tudo indica que a transmissão se deu no mercado vivo, né, de Wuhan, onde havia um abate de animais, dentre eles morcego, pangolim, né, e o humano, em contato com esses fluidos desses animais, acabou tendo a ultrapassar a barreira entre espécies nessa mutação gênica desse tipo de vírus. Bom, artigos são publicados quase que diariamente, né? É um vírus novo que ainda está sendo estudado. Um estudo chinês aponta que a multiplicação é pequena em cães, porcos e galinhas, por exemplo, diferentemente do que ocorre com furões e gatos. Aqui no Brasil, eu não sei se o senhor teve acesso a esse estudo, aqui no Brasil já há uma indicação nessa linha também? Eu li esse estudo e eles têm uma preocupação extremamente importante ao final do estudo com felinos, de maneira geral, e com animais de fazenda, né? Sendo que a coronavirose ela já é uma virose presente principalmente em cães, gatos e bovinos. Mas a coronavirose desses animais normalmente tem um tropismo entérico, ou seja, nas suas vísceras, provocam normalmente disenterias, diarreias, né? No caso de cães, diarreias hemorrágicas, no caso de gato, peritonite infecciosa felina. Essa coronavirose, ela tem, o coronavírus em si, ele tem tropismo, então, para a região entérica e região respiratória. O que vem se destacando em felinos é que ele tem esse tropismo
não só entérico, próprio da peritonite infecciosa felina, como também respiratório, né? E aí foram detectados já 4 casos em gatos no mundo e mais essa tigresa e os outros animais que parece que habitavam o mesmo zoológico também testaram positivos, mas eles tiveram um contato muito próximo com a pessoa positiva para o coronavírus assintomática. Temos também um cachorro em Hong Kong? Olha, o cachorro ele está mais hoje em dia para um fômite, né? Ou seja, uma superfície em que se detecta a presença do vírus. Ainda não há estudos conclusivos, inclusive em felinos, de que a passagem do vírus biologicamente por ele, ou seja, interagindo com o sistema imunológico dele, venha posteriormente a contaminar o humano, né? Ou seja, toda vez que você tem um contato de um vírus de uma espécie com a outra, para que esse animal se contamine, há que ter uma necessidade de mutação do vírus que transponha a barreira. E a volta desse vírus, então, é um outro trajeto que tem que novamente transpor a barreira. O senhor falou agora de coronavirose, Isso. né? É bom esclarecer que a Covid-19, ela está dentro desse grande guarda-chuva, digamos assim, desse grande rol de coronavírus, porque existem várias doenças ali dentro. Como é que funciona? Como é que é até a nomenclatura correta? A nomenclatura Covid-19, segundo as organizações mundiais, Covid-19 é o nome da doença. E a taxonomia do vírus, por enquanto, está se preconizando que seja o SARS-CoV-2. Então, a coronavirose... Mas ainda não foi homologada esse nome para o vírus. A coronavirose, então, dos animais, ela é diferente, né? Exatamente. Esse outro nome técnico. É interessante essa questão da coronavirose dos animais, porque inicialmente nós, inclusive do Conselho Federal de Medicina Veterinária, recebemos demandas se os humanos poderiam ser vacinados com a vacina, por exemplo, da coronavirose do cão. E é interessante porque, normalmente, as vacinas dos cães, elas nunca são únicas. Normalmente, você tem um rol de vacinas que acometem os cães. E as pessoas vindo aos médicos veterinários, vendo que tinha coronavirose, querendo ser vacinado com a vacina do cão. Isso é totalmente não recomendado, né? Até porque você tem, são situações imunológicas completamente distintas. As pessoas confundem, né? Que como se fosse a Covid-19, mas é outra coisa. Exato. Bom, a gente falou agora há pouco da tigresa, né? A tigresa que foi diagnosticada com a Covid-19. A felina Nádia, de 4 anos, ela fica lá no zoológico do Bronx, em Nova York. Ela foi testada para a doença depois de desenvolver uma tosse seca e perda de apetite. De acordo com a administração do zoológico, outros 3 tigres e também 3 leões, eles teriam apresentado sintomas da doença. A tigresa Nádia adoeceu depois de ter tido um contato com um funcionário assintomático. É bom a gente deixar isso claro, né? Exato. Ela teve esse contato muito próximo com o tratador, inclusive esses outros 6 animais também estão sendo avaliados, mas somente a tigresa Nádia ela foi testada. Essa peculiaridade é importante, esse contato com o humano? Os outros animais parece que já foram testados e estão em fase de conclusão dos resultados, né? Como eu tinha falado anteriormente, a Covid-19 ela tem uma afinidade pelo trato entérico e respiratório nos felinos e nos animais de fazenda. É o que o estudo lá tem apontado para que as pessoas tomem cuidado com esse tipo de relacionamento com os animais, né? A medicina veterinária, ela preconiza 7 protocolos quando você vai fazer, por exemplo, abate de animais, né? A gente não tem a contaminação cruzada, abate um, abate outro, entre um abate de uma espécie e outra, você tem a desinfecção do ambiente, né? Para que não aconteça justamente o que aconteceu nesse mercado vivo, que inclusive ele é de frutos do mar e os animais silvestres que lá são abatidos parecem que são abatidos de forma até mesmo irregular. A gente está falando lá em Wuhan, em dezembro na China, Exato. Né? Em relação à tigresa, né, não sei se vocês conhecem, mas há uma área de tratamento dentro dos recintos chamada fosso, e normalmente é um ambiente que tem pouca ventilação,
né? É um ambiente que o tratador muitas vezes está em contato com o animal numa área de cambiamento muito próxima, né? Então você tem ali secreções, você tem ali a própria respiração, o se contaminar e contaminar os objetos, né? Tudo isso favorece para que o animal, e principalmente se o animal tem um bom relacionamento com o tratador, ele lambe o tratador. Eu, por exemplo, já tive caso com uma onça aqui em Brasília, que eu fazia cafuné na onça, né? Não chegava a ficar próximo da boca e tal, tudo mais, mas é uma situação de proximidade que muitas vezes, toda vez que você tem um contato com o animal, estando você ou ele contaminado, é interessante que posteriormente você faça a higienização de mãos, né? Tome um banho, né? Para não carrear essas doenças, não só da gente para eles, como deles para a gente. E fico alerta também para os zoológicos. Aqui em Brasília, nós entramos em contato com o zoo e eles informaram que os procedimentos não mudaram porque os funcionários, os tratadores já usam luvas, máscaras quando tem um trato mais próximo com os animais. Esse é o protocolo em todos os zoológicos do Brasil e do mundo? Como funciona? O protocolo de lidar com animais é sempre que você mexe com o animal, você, né, se higienize para mexer com o subsequente, seja da mesma espécie ou não. E ainda que você não vá mexer com outros animais, você também se higienize para não carrear nenhum tipo de doença, e não só viral, mas fúngica, bacteriana, né, para você disseminar qualquer tipo de doença. Então, os protocolos de proteção individual, com uso de luvas, máscaras, óculos, né, para evitar respingos de saliva em mucosas, boca, né, evitar qualquer tipo de contato com fluidos dos animais, tipo urina, né, qualquer tipo de resíduo dos animais, tipo fezes. Se você tiver esse contato, por exemplo, ao limpar a vasilha de alimentação dos animais, ali com certeza você tem saliva. Após você fazer essa higienização da vasilha, você também tem que fazer sua própria higienização com água e sabão, né, que é um método eficiente também de combate, não só à virose, como com outras demais doenças. Doutor Rodrigo, em relação à transmissão, as dúvidas são inúmeras, viu? Nós temos agora a primeira pergunta, que é do Miguel Francisco. Ele tem 9 anos e vamos conferir. Meu nome é Miguel, eu tenho meu cachorro chamado Tyson. E se tiver coronavírus, eu posso passar para ele? A gente já falou um pouquinho aqui, mas todo mundo tem dúvidas, né? E aí, o humano, então, passa para o bichinho? Olha, Miguel, a princípio, o cão não tem comprovação científica que ele faz parte do ciclo biológico da virose, né? Mas destaco que, se o cão tiver contato com a pessoa positiva para o Covid-19 e essa pessoa saliva em cima dele, né, libera perdigotos, que são gotículas de saliva em cima desse animal, o pelo desse animal fica contaminado e essa contaminação, se outra pessoa vier a passar a mão em cima do cachorro, ela pode, né, se contaminar por meio do cachorro como veículo e não como ciclo biológico da doença. O que eu quero dizer com isso? O vírus hoje não tem uma interação biológica com o cachorro para passar do humano para o cachorro, do cachorro para o humano. Ele passa como veículo, como a superfície, por exemplo, dessa cadeira, da mesa, uma caneta. Você tem que ter cuidado com a higienização, né? Exatamente. Vamos agora para mais uma pergunta. A dúvida agora é do Armando Cardoso. Ele tem uma dúvida sobre o cachorrinho dele. Vamos ver. Esse é o Toro, um pet de 8 anos, está com a gente desde bebê. E a gente tem todo o cuidado com ele. Toda vez que a gente desce, quando volta, a gente limpa as patas dele com álcool gel, passa um pano úmido no pelo dele. Agora a dúvida é saber se a gente tem que também higienizar o pelo dele. No caso específico, é um animal bastante pelo, e acho que é uma dúvida que muita gente tem. Embora eu saiba que os pets não podem ser acometidos com o vírus, mas é uma dúvida que acho que a gente tem de ser respondida. Doutor Rodrigo. Melhor que o álcool gel, inclusive, é a água e sabão mesmo, né? Os vírus têm uma camada lipídica que se dissolve com o sabão. A limpeza desses animais
é muito mais eficiente. Inclusive, nós temos tido relatos de casos de queimadura química com álcool, né, por conta de uma sensibilidade do animal com álcool gel. Tem gente passando água sanitária também, outros eu já vi. produtos também tem que tomar tem que tomar muito cuidado, porque os produtos muitas vezes são abrasivos, né? Então, assim, eles provocam reações nos animais que podem ser desfavoráveis, pior do que o que você está esperando, né? Então, assim, saiu com o animal, procure áreas ensolaradas para que haja uma menor incidência, né, da probabilidade. Evite contato do seu animal com outras pessoas, porque essas pessoas, ao falarem perto do animal, né, podem transformar o animal como um veículo do vírus, como eu falei anteriormente, né? E ao retornar para casa, lavar as patas desse animal, né? O nosso técnico, Fernando Zac, lá também do Conselho, falou em lavar o focinho, porque o animal, né, o cachorro principalmente, gosta de ficar cheirando tudo quanto é coisa na rua e tudo mais. Mas principalmente, né, verificar se o animal teve contato com outros animais. Atualmente é interessante que você tenha restrição dos animais, evitar o contato de animal com animal, porque o outro animal pode ser veículo, se esfregam, aí um se esfrega no outro e acaba sendo um veículo de propagação do vírus, né? As interações humanas com o cão também, ou seja, a pessoa sabidamente positiva ou suspeita de Covid, é interessante que ela não compartilhe esse cachorro com outras pessoas. Ou, se o fizer, o faça tão logo descubra, né, higienizando esse cachorro, mandando esse cachorro para um outro local, para que justamente ele quebre essa linha de transmissão do corona como um veículo, usando o cachorro como veículo. Doutor Rodrigo, o senhor falou da higienização das patas, né? É um cachorro muito peludo, como aquele que vimos agora na pergunta. É necessário também dar banhos periódicos, passar um pano molhado ali quando sobe do passeio? Como é que funciona? Isso depende, obviamente, do que você observa durante o passeio, né? Se você observou durante o passeio que há uma possibilidade dele ter sido contaminado porque se esfregou em outro animal, porque veio uma pessoa inadvertidamente e mexeu com o cachorro, é interessante que você faça esse banho e promova o banho como um todo, né? Limpeza, água, sabão, sabonete, shampoo neutro, próprio para pet, e posteriormente faça a secagem desse animal para evitar outros problemas, né? Como otites, como infecções bacterianas no pelo e até mesmo dermatites fúngicas, porque a deixar esse animal, principalmente com o pelo grande, molhado, úmido, e posteriormente o cachorro deitando, vai ficar quente e tudo mais, é todo um ambiente propício para crescimento fúngico ou bacteriano. Então, é banho normal. Né? Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela tem reiterado a importância de manter o distanciamento social como uma das o principal mecanismo de propagação do vírus. Essa quarentena também é importante, doutor Rodrigo, para os animais? Olha, em se tendo pessoas sabidamente positivas ou com suspeita, é interessante que seja afastado esse animal dessa pessoa, justamente para que não haja essa interação, né, interespécies, justamente para diminuir a possibilidade até mesmo de mutação do próprio vírus. Mas se o cachorrinho está com a saúde em dia, o dono também não tem problema descer. O problema passear. É que uma boa parte dessas pessoas acometidas, a grande maioria, são assintomáticas, mas aquelas que vierem a ter algum tipo de problema, elas serão hospitalizadas e vai precisar levar esse animal para alguém cuidar, né? E aí esse levar para alguém cuidar de uma pessoa sabidamente positiva pode ser um grande problema para esse animalzinho. Falando em levar para alguém cuidar, né? A vacinação em dia é importantíssima, né? E quem não está com a vacinação, o animalzinho
que não vem sendo vacinado periodicamente, está com a vacinação atrasada, é importante levar agora? O cuidado deve ser redobrado? A vacina dos cães ela é importante pelas próprias doenças dos cães, a vacina dos gatos pelas próprias doenças dos gatos. A qualquer momento, independentemente de Covid-19. São vacinações, normalmente, esquemas profiláticos de filhotes e, posteriormente, anuais, né, para que haja um estímulo imunológico de combate às doenças próprias desses animais, né? Nesse momento agora é importante ter a vacina, como sempre, em dia, né, de todos os animais. Bom, a gente falou agora dos cachorros, né? Vamos falar um pouquinho dos felinos? Nós acompanhamos o Miguel, que perguntou sobre o cachorrinho dele, agora ele tem uma dúvida em relação aos gatos. Eu tenho um gato também, o nome dele é Lua. Eu tenho outro chamado Vida. É verdade que com gato tem que ter algum outro cuidado específico? É uma casa muito animada, tem gatos, cachorros. Com os gatinhos precisa ter um cuidado especial? Lá em casa mesmo eu tenho 3 gatos, todos 3 adotados, e eventualmente eles gostam de dar uma passeadinha em volta, né? E no condomínio tem outros gatos e tudo mais. Óbvio que a preocupação é maior por conta desse contato de um animal com o outro, né? Eventualmente no meu próprio quintal entram outros animais para interagir de forma às vezes amistosa, às vezes nem tanto, um gato com o outro, né? E assim, é importante que os animais você tenha um cuidado redobrado com os animais, né? Como eu destaquei, há uma preocupação com felinos e há uma preocupação com animais de fazenda em relação a esse novo Covid, né? Então essa é uma preocupação dos estudos, demonstrando uma certa afinidade, né, desse vírus a essas espécies animais. Mas, por enquanto, é especulativo, nada confirmado, né? E, assim, animais que não saem de casa ou têm mecanismos para que eles não saiam de casa, no caso, o gato, a preocupação não é nenhuma. Porque se o animal não sai de casa ou se sai de casa sob supervisão, ali na coleira, o tempo todo ali, perto do dono, sem interagir com outras pessoas, a chance ela vai a praticamente zero do animal se contaminar. Bom, a gente sabe que os gatos, eles gostam de rotina, né? Tem algumas peculiaridades para quem tem gatinho, sabe? Esse distanciamento social com as famílias que estão ficando mais em casa, isso de alguma forma muda o comportamento dos gatos, o temperamento? As brincadeiras no Facebook estão bombando, né? Que é assim, quando é que essa dona vai trabalhar? Porque a casa era dele o dia inteiro e ele agora. Mas assim, esse é um momento interessante que inclusive está gerando muita coisa boa, que é uma proximidade das famílias com elas mesmas, né, tal, tudo mais, e provocando algumas relações desagradáveis de vizinhança, barulho, criançada e tal, tudo mais. Mas é um momento, acho que ímpar na sociedade para que a gente repense as nossas relações, inclusive com o próximo. Bom, e constatando qualquer tipo de problema, o que fazer? Essa é a dúvida da psicóloga Marina Lima. Olá, meu nome é Marina Lima. Eu gostaria de saber se, caso meu animal contraia coronavírus, onde devo procurar ajuda? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? O animal apresenta qualquer problema, e aí? Pois é, aí eu vou falar para vocês da coronavirose específica do animal, tá? A coronavirose felina é uma doença que possui vacina, né? E que o animal sendo acometido dela deve ser procurado um médico veterinário. A coronavirose canina, de igual forma, deve-se procurar o veterinário, né? Normalmente são formas entéricas, né? No caso do gato, a peritonite infecciosa felina, no caso do cão, uma diarreia sanguinolenta intensa, né? Mas são doenças próprias dos animais. Não a Covid-19. Não a Covid-19. Por enquanto, né, existem pouquíssimos casos no mundo. Para você ter ideia, são 4 casos em felinos no mundo, mais a tigresa no Bronx, e faltam os demais animais próximos a essa tigresa a confirmação. Então, em relação à grande expansão humana, isso é zero, praticamente inexistente essa possibilidade de contágio, né, passar pelo ciclo biológico do gato a coronavirose.
Bom, a possibilidade de contágio que tem assustado muita gente, acho que principalmente depois da notícia da tigresa, né? As pessoas estão preocupadas e, infelizmente, em virtude dessa preocupação, tem muita gente abandonando os animais de estimação. Esse aumento foi constatado em várias capitais do país, em várias partes do Brasil. Eu queria que o senhor falasse agora qual é o alerta do Conselho em relação a esse tema que é muito sensível. Infelizmente, o índice cresceu. Isso é um fato, né? A gente já tem números. Sim. O abandono de cães e gatos no país já não é pequeno, né? E o abandono de animais é crime, de acordo com a Lei 9.605, né? Eu falo aqui agora como advogado, né? E, assim, as pessoas não podem pegar essa muleta de uma doença eventual para se desfazer dos seus animais de estimação, porque é conveniente, nesse momento, se ver livre. Muito pelo contrário, é interessante trazê-los para um controle maior, para justamente evitar a disseminação, pois, a princípio, esses animais hoje são muito mais veículos, como fômites, como superfície, do que participando do ciclo biológico da doença. Bom, então é importante ressaltar que essa conduta é crime, né? Exatamente. Quem está nos acompanhando tem canais de denúncia? Os grandes centros brasileiros normalmente têm delegacias especializadas de proteção animal, né? Várias ONGs atuam também como agentes e essas ONGs normalmente possuem advogados que militam contra o abandono e contra os maus tratos aos animais, porque você tem um verdadeiro afã de tomada de providências num momento como esse, em que pairam dúvidas de todos os aspectos. Aqui em Brasília mesmo, a gente teve um caso recente, num clube daqui de Brasília, né, em que havia um pedido de uma sócia para alimentar os animais e a justiça indeferiu esse pedido dela, né, dizendo que submeteria os funcionários do clube ao risco da doença e a própria protetora de contrair ou propagar essa doença ao ir alimentar os gatos. Ou seja, negou, né? Essa sócia não pôde voltar ao clube para alimentar os gatos. Exatamente, exatamente. Mas, até onde se sabe, o clube tem providenciado uma alimentação para esses animais, né? Algumas ONGs também comparecem lá verificando se esses animais estão sendo alimentados, se eles não estão sendo maltratados, mas a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para que uma atitude dessa, né, não vire instrumento para se eliminar os animais daquele lugar. Porque uma vez eliminados os animais daquele lugar, e esses animais já passaram por captura, castração e devolução ao ambiente, eles integram ali uma comunidade que, uma vez sendo retirado, vai ser reposta por uma outra comunidade totalmente sem controle. Né? Animais não castrados, que podem propagar, se proliferar e ter muito mais animais do que tem hoje. Então, aquela ali é uma comunidade, por exemplo, controlada, pois essa protetora ela vem fazendo um trabalho já há vários anos com esses animais. Com os felinos, o senhor acredita que a situação é mais sensível em virtude dos felinos possivelmente, supostamente, terem uma associação maior com a Covid-19? Eu me refiro à possível eliminação e até morte desses animais? Como eu falei já no começo, né? Toda vez que você tem uma mutação gênica do vírus de uma espécie para outra, você tem que ter a passagem dessa barreira. E quando você tem a passagem dessa barreira, ela é uma evolução do vírus, tanto para ir quanto para voltar. Mas eu me refiro àquelas pessoas que podem matar os gatos, sim, por exemplo, com medo, né? Por exemplo, essa linha, né, de evolução do vírus, então, assim, o gato ser susceptível à coronavirose e essa coronavirose vir a acometer novamente o humano, isso pode ser tanto positivo quanto negativo no ponto de vista da evolução viral, né? Então, assim, não há trabalhos conclusivos de forma alguma. Primeiro, que o gato seja um agente ativo, né, no ciclo biológico do vírus. E depois a gente tem que ver qual é o comportamento do vírus pós-gato.
né, se ele vai amenizar a coronavirose ou se ele pode potencializar essa coronavirose, né? Em relação aos animais, a única recomendação técnica que a gente tem é que toda vez que você tem uma interação com o animal, você tome os cuidados de higienização. Uma das coisas que eu estava discutindo com outro técnico lá do Conselho de Medicina Veterinária, né, é, por exemplo, o chamado lambejo. Tecnicamente, a gente não recomenda. O que é isso? Aquele afã do proprietário que tem uma afinidade muito grande com o seu animal e trocam ali lambidelas ou pseudo-beijos. Nesse momento, não é na realidade, indicado. Não é recomendável em hora nenhuma, nesse em especial. Ok, doutor Rodrigo Montezuma, que é médico veterinário, também advogado, integra o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Muito obrigada pelas suas informações. A informação, neste momento, é um remédio importantíssimo para a gente poder combater a propagação do vírus, né? Obrigada. Eu que agradeço, em nome do Conselho Federal de Medicina Veterinária, venho aqui exteriorizar a nossa disponibilidade para sempre prestar as informações necessárias para que a população tenha amplo conhecimento, não só sobre os animais de estimação, como os animais domésticos e os animais silvestres. Importante destacar também que nessa relação de animais de estimação estão os animais exóticos, né, que também possuem uma série de outras doenças, né, e é interessante, toda vez que você tem um animal, ao levá-lo ao médico veterinário, você procure saber quais são as possíveis interações das doenças zoonóticas que esse animal tenha, para que o seu médico veterinário sempre esteja atento com aquela espécie, né, e algum acometimento em relação a algum tipo de doença zoonótica. Você falou de silvestres, né? Tem gente que cria cobra, répteis. Exato. Tem várias outras espécies, furões, vários da fauna silvestre, araras e etc. Doutor Rodrigo, mais uma vez agradeço as suas orientações. O tema aqui rende, são muitas dúvidas, né? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que acompanhou mais esta edição do programa Especial Coronavírus. Hoje nós falamos da relação entre animais e a Covid-19. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.